feita pra brilhar, iluminar tudo ao seu redor. Gente é feita pra sorrir e não para ferir. Gente é feita para amar. Gente é feita pra brilhar, iluminar tudo ao seu redor. Gente é feita pra sorrir e não para ferir. Gente é feita para amar. Brilha a vossa luz, nos ensinou Jesus há tanto tempo atrás. É que a felicidade tá na fraternidade, tá no bem que a gente faz. Vem, vem brilhar, todo mundo a trabalhar, semeando o amor do Cristo entre nós. Vem, vem brilhar, todo mundo a trabalhar, semeando o amor do Cristo entre nós. Gente é feita pra brilhar, iluminar tudo ao seu redor. Gente é feita pra sorrir e não para ferir. Gente é feita para amar. Gente é feita pra brilhar, iluminar tudo ao seu redor. Gente é feita pra sorrir e não para ferir. Gente é feita para amar. Brilha a vossa luz, nos ensinou Jesus há tanto tempo atrás. É que a felicidade tá na fraternidade, tá no bem que a gente faz. Vem, vem brilhar, todo mundo a trabalhar, semeando o amor do Cristo entre nós. Vem, vem brilhar, todo mundo a trabalhar, semeando o amor do Cristo entre nós. Gente é feita pra brilhar, gente é feita para amar. Gente é feita pra brilhar. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, do Centro Espírita Nosso Lar, de Barras, Piauí, transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube. Desde já, aconselhamos, reserve um recipiente com água limpa para ser fluidificado. Vamos começar o nosso Evangelho com a leitura da mensagem Abrigo Seguro. Diante de quaisquer provações da vida, quando tudo te pareça incompreensão, barrando-te os passos, se as circunstâncias do mundo te arrebatarem à presença de criaturas queridas, no momento em que todos os recursos se te afigurem extintos, perante os sofrimentos que te alcancem os seres amados, ou à frente de inibições orgânicas que julgues irreversíveis, ilhando-te nos problemas da enfermidade, não desanimes. Pensa em Deus, refugia-te em Deus. Espera por Deus e confia em Deus, porquanto ainda mesmo quando te supunhas a sós, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco, e com Deus venceremos. Médium Francisco Cândido Xavier, mensagem de Emmanuel do livro Recados da Vida. Agora, nesse momento, vamos nos encaminhando para a nossa prece de início, em que então nós possamos silenciar os nossos pensamentos e sentimentos, que nós possamos sentir a presença dos benfeitores espirituais em nossos lares, sentindo a presença e o afago carinhoso do Mestre Divino. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita, por esta oportunidade do Evangelho, do estudo, da reflexão, do amparo, do consolo e do direcionamento. Senhor, que os nossos corações sejam campos férteis, propícios à frutificação do Teu Evangelho,
que nós possamos vencer as adversidades, que nós possamos buscar sempre nos melhorar, Senhor, mesmo diante as quedas do mundo, que nós possamos ser fortalecidos e amparados na fé. Nos abençoa, nos guia e nos ampara nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Instrução dos Espíritos, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos. Porém, a dos filhos, quanto aos pais, apresenta caráter ainda mais odioso. É este ponto de vista, mais especialmente, que investigaremos para ali analisar causas e efeitos. Nessa questão, como em todas as outras, o Espiritismo vem projetar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e prossegue no plano espiritual aperfeiçoando-se ou permanecendo estacionário até que deseje ver a luz. Alguns partem carregando consigo potentes ódios e desejos de vingança não saciados. Todavia, a alguns dentre eles mais avançados é permitido entrever uma partícula da verdade. Reconhecem os funestos defeitos das suas paixões, quando então tomam boas resoluções. Compreendem que para chegar a Deus só há uma única senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e injúrias. Não há caridade sem perdão nem com ódios no coração. Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar os que detestaram na terra, mas ao vê-los desperta-se a animosidade e revoltam-se contra a ideia de perdoar, ainda mais contra a de abdicarem de si próprios, sobretudo contra a de amarem os que talvez lhe destruíram fortuna, honra e família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado, hesitam, vacilam, agitados pelos sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência das boas resoluções que tomou. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui terrível prova, sob a qual não raro sucumbe, caso sua vontade não seja bastante forte. Assim, segundo prevaleça a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles que dentre os quais foi chamado a viver. Por isso se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas notadas em certas crianças, que nenhum ato anterior parece justificar. Efetivamente, nada nesta encarnação pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário volver o olhar sobre o pretérito. Ó espíritas, compreendei agora o sublime papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do plano espiritual para progredir. Compenetrai-vos dos vossos deveres. Colocai vosso amor para aproximar de Deus essa alma. Eis a missão que vos é confiada, cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhes proporcionardes auxiliarão em seu aperfeiçoamento e bem-estar futuro. Considerai que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, resultará disso o tormento de vê-la entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que ela fosse feliz. Então vós mesmos, torturados por remorsos, suplicareis a reparação da vossa falta.
Solicitareis nova encarnação para vós e para ela, na qual a envolvereis com cuidados mais esclarecidos, e essa alma irradiante de reconhecimento irá vos envolver com seu amor. Não repudieis, portanto, a criança que no berço rejeita sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que a enviou para vós. Uma imperfeita intuição do passado se revela, pela qual deduzes que uma ou outra muito já odiou ou muito foi ofendida, que uma ou outra vem para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai então o filho que vos causa tristezas e afirmai para vós mesmas: um de nós dois é culpado. Tentai-vos, merecedoras das alegrias divinas que Deus acrescenta à maternidade, ensinando esta criança que está na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, infelizmente, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza e negligência. E mais tarde, vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós desde esta vida o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto se imagina. Não se exige o saber do mundo, tanto o ignorante como o sábio podem executá-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, permitindo conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Ainda no berço, a criança manifesta instintos bons ou maus que traz da existência anterior. É necessário se dedicar a estudá-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Ficai atentos, pois aos menores sinais capazes de revelar o germe desses vícios, e procurai combatê-los sem esperar que estendam raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os maus brotos à medida que os ver apontar na árvore. Caso permitirdes o desenvolvimento do egoísmo e do orgulho, não vos espantei por serdes retribuídos mais tarde com a ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que devem pelo avanço moral dos seus filhos, mas não triunfam, não há censuras a se imporem às suas consciências, e as suas consciências podem permanecer tranquilas. Para a tristeza muito natural que sentem, em razão do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, na certeza de que é apenas um atraso e que lhe será dado terminar em outra encarnação a obra começada nesta, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Capítulo 13, número 19. Deus não dá uma prova superior às forças daquele que a solicita. Permite só aquelas cuja execução é possível. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas de vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistir aos maus pendores, neles sentem prazer? A esses estão reservados choros e lamentações nas posteriores existências. Admirai, contudo, a bondade de Deus, que jamais fecha a porta ao arrependimento. Momento virá em que o culpado prostra-se exausto de sofrer, em que seu orgulho está afinal domado. É então que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As provas intensas, entendei bem o que digo, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas com o propósito de chegar a Deus. É um momento supremo, durante o qual importa, sobretudo, não falir com murmurações. Se não se deseja perder o fruto e ter que recomeçar, em lugar de vos lastimar, agradecer a Deus que vos oferece a ocasião de vencer, para vos conferir o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão do mundo terrestre e entrardes no mundo dos espíritos, sereis aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais cruciantes são as que afetam o coração. Há quem suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso de amarguras domésticas, atormentado pela ingratidão dos seus. Ó terrível angústia essa!
Mas o que melhor poderá nessas circunstâncias restabelecer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que se há longos suplícios da alma, não há desesperos eternos, pois Deus não pode querer que sua criatura sofra eternamente. Que há de mais consolador, de mais encorajador do que a ideia de que depende de si, dos seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Para isso, entretanto, é necessário não reter o olhar na terra e não contemplar uma só encarnação. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então a excelsa justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperai com paciência, porque explicável vos torna o que vos parecia monstruosidade na terra. As feridas que nela recebestes não vos parecerão mais que simples arranhaduras. Nesse golpe de vista projetado sobre o conjunto, os laços de família surgem sobre o verdadeiro aspecto. Não são os laços frágeis da matéria que lhes reúnem os membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se romperem pela reencarnação. Formam famílias os espíritos que a similitude dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição os induzem a se reunirem. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, procuram-se para se agrupar como o fazem no plano espiritual. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. Se nas peregrinações são temporariamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si próprios, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar entre eles para receberem conselhos e bons exemplos no interesse do seu progresso. Esses espíritos causam por vezes problemas, mas isso constitui prova e tarefa aos outros. Acolhei-os, portanto, com fraternidade. Vinde à ajuda deles, e cedo ou tarde no mundo dos espíritos a família se felicitará por ter salvo náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. A leitura do Evangelho de hoje, ela nos faz refletir sobre a ingratidão dos filhos, né? Somos convidados a pensar sobre um dos sentimentos que mais ferem o coração dos pais, que é a falta de reconhecimento, de respeito, daqueles a quem dedicaram tanto cuidado, tanto tempo e tanto amor. E aqui os espíritos nos alertam que muitas vezes os pais enfrentam sacrifícios silenciosos para criar, orientar os seus filhos. Quando encontram indiferença, desprezo ou ingratidão, essa dor se torna profunda. Por isso o Evangelho nos convida a cultivar a gratidão, o respeito e a compreensão dentro do lar. É importante lembrar que a família não é apenas os laços materiais, mas é um espaço de aprendizado no campo espiritual. Pais e filhos não estão juntos ali naquela mesma família por acaso, mas por laços construídos ao longo de várias experiências na vida. Assim, quando surgem dificuldades, nós somos chamados à paciência, ao diálogo e ao amor, para que possamos transformar essas relações que, porventura, outrora, foram conflituosas, em relações de oportunidades de crescimento para todos, em oportunidades de aprendizado. Então, que hoje nós possamos refletir sobre a importância de honrar nossos pais, de honrar nossas mães, não apenas com palavras, porque eles dedicaram amor, dedicaram tempo, dedicaram carinho, dedicaram respeito. Então, é preciso que nós também possamos aprender com palavras, não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes, né? Atitudes de carinho, cuidado e reconhecimento, a honrar os nossos pais, a honrar nossas mães. E que nós possamos perceber que mesmo diante das imperfeições humanas, nós temos sempre a oportunidade de escolher o caminho de Jesus, o caminho do Evangelho de Jesus, que é o caminho do amor e o caminho da gratidão.
acolhendo aquele ser em nosso lar, que é um ser difícil, acolhendo como uma oportunidade de cultivarmos a paciência, de cultivarmos o processo do aprendizado, da melhoria e do Evangelho. Porque Jesus nos ensina dessa forma e os Espíritos nos alertam, que nenhum fardo é colocado sobre os nossos ombros que nós não possamos carregar. Então, se hoje nós enfrentamos aflições e dificuldades dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, dentro das nossas relações familiares e sociais, que nós possamos perceber que Deus não nos dá uma prova superior às forças, que nós temos. Ele sempre permite que nós passemos pelas provações para que nós possamos perceber a oportunidade do crescimento, a oportunidade da melhoria. E assim nós possamos não perder o fruto do progresso, da evolução, perdido ali nas murmúrias, mas sim que nós possamos avançar por meio da fé, da gratidão e do amor. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, essa reflexão que nós trazemos hoje para o Evangelho no Lar. Que agora nós possamos nos encaminhar para a nossa prece final, desde já agradecendo a presença de vocês, de todos vocês aqui conosco, e também solicitando que reserve um recipiente com água limpa para ser fluidificado ao final do passe. Logo em seguida a prece final haverá o passe e fluidificação das águas. Amado Pai, de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo do Teu Evangelho neste momento. Nesta quinta-feira, te suplicamos humildemente, fortalece nosso coração, fortalece a nossa boa vontade, o nosso bom ânimo, para que nós possamos continuar a nossa jornada, cultivando a paciência, cultivando, Senhor, a força e a coragem necessária a enfrentar as dificuldades, as vicissitudes, a paciência necessária para lidar com os relacionamentos difíceis, principalmente dentro dos nossos lares, dentro, Senhor, dos nossos campos sociais. Que nós sempre possamos cultivar o amor ao próximo, a paciência e a compreensão. Nos estimula, nos incentiva e nos sustenta. Abençoa os nossos lares e a todas as pessoas que nós amamos, trazendo a paz, a tranquilidade e a harmonia, Senhor. Leva a paz, Senhor, também a todas as pessoas e regiões do mundo, para que o homem, o ser humano, sinta em seu coração o limiar do amor de Deus, tocando-lhe o ser. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Continuem para o passe e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece,
esguio e belo, a túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho, no
gente se encontra de novo no seu evangelho.